Shalom! A paz do Senhor! A paz, irmãos. Que saudade, né, Flávia? É verdade, já tem um tempo, né? Tem um tempo, muito tempo, muitas saudades. A paz do Senhor para todos. Amém, amém. Estamos de volta. É verdade. Estamos de volta, já estávamos aqui há mais de uma hora, conversando como de costume. O Espírito Santo primeiro ministra para nós e depois ministra para todos. Geralmente é diferente em algumas coisas. É verdade. Mas estávamos já aqui, Deus falou muito aos nossos corações acerca de algumas coisas, mas enfim. Agora vamos compartilhar, né? Agora vamos compartilhar a revelação do Espírito. É verdade. Vamos orar, Sandra? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito Aleluia. Obrigada por este dia. Obrigada Jesus. por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Nós te damos graças, bendizemos o teu nome, dizemos Amém, que só Jesus. o Senhor é Deus. Glórias a o Senhor é o nosso Senhor. Rei. Obrigada. É o nosso Senhor. Aleluia, e em Jesus. nome de Jesus, nós te agradecemos por este tempo. Amém, que Jesus. a tua palavra, Senhor Deus, venha estar frutificando em cada coração. Aleluia. Que haja cura, transformação, Amém. libertação. Amém, que o teu poder Jesus. venha operar de forma sobrenatural Aleluia. em cada coração. Em nome de Jesus, que barreiras sejam quebradas. Em nome de Jesus. Impedimentos sejam quebrados. Em nome de Jesus. Que haja restauração. Aleluia. Em nome de Jesus, restauração. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, levanta mesmo, Senhor Deus, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém, Senhor. Oh, glorifica Deus. O teu nome nessa tarde. Sim, Jesus. Para a glória do nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Aleluia. Papai Santo, nós profetizamos, Papai, um entendimento sobrenatural sobre o teu povo. Aleluia, nós profetizamos, Jesus. Papai Santo, que a tua palavra não será roubada da mente, Amém, nem do coração Jesus. dos teus servos. Papai Santo, nós proibimos, Papai Santo, que Satanás e os seus demônios, Papai, venham roubar a tua palavra. Amém, Papai Jesus. Santo, na mente e coração dos teus servos. Que essa palavra, Papai, venha gerar frutos bons, que amadureça o teu povo para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Jesus. Aleluia. Irmãos, hoje, né, depois de nós muito conversarmos, né, quase uma fight aqui, uma pequena luta espiritual aqui acerca do tema que nós iríamos ministrar. Porque a gente falou em outros vídeos, né, que a gente vai começar com aquele estudo do Espírito Santo, mas ainda não será hoje. Hoje Deus propôs em nosso coração assim, um tema que a gente viu que é de extrema relevância, né? É verdade. É verdade. De extrema relevância e, assim, e esse é um tema assim, que a gente, nesse dia, né, Deus falou com a nossa líder Sandra, uma palavra para estar falando ao coração dos jovens. Amém. Mas também não é só o coração dos jovens, né? De todos os servos de Deus, né? É verdade. É uma palavra assim, encorajamento, Sim. não deixar se corromper. E aí a Flávia vai ler o texto bíblico, e o Espírito Santo vai falando com aquilo que tem para nós também, né, Flávia? Amém. Que a palavra é para nós também, apesar que o Espírito já ministrou nosso coração antes, mas nós sabemos que durante a ministração o Espírito Santo vai falando mais e mais conosco. Amém. E nós estamos alegres pela palavra do Senhor e pela revelação da palavra do dia de hoje, né, Flávia? Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler inicialmente o versículo 8. Amém. Porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Oh, glória. E é muito esse texto bíblico também, que a gente tem feito um determinado jejum, né? A gente tem feito jejum de Daniel nesses dias. Então, assim, e Deus tem falado muito aos nossos corações sobre muitas coisas, assim, porque o jejum também é uma ferramenta, né? Uma estratégia que Deus deu para os homens, né? Para que Deus aperfeiçoasse a ferramenta, né? Amém. Porque o Senhor, ele precisa aperfeiçoar a ferramenta, ele precisa, sabe a faca, né? Quando a faca fica sem corte, quando Deus a gente tem que levar a faca para amolar, para afiar. Então, assim, constantemente o Espírito Santo tem feito esse trabalho conosco, né? Amém. Afiar a nossa ferramenta, afiar o nosso machado, aquilo assim de precioso que Deus colocou em nós
precisa ser afiado. Aleluia. E quando a gente está, conforme o jejum vai acontecendo, Deus vai afiando a ferramenta. É verdade. E como é que ele faz para afiar a ferramenta, né? Ele vai ajudando a gente a morrer para nós mesmos. Então, conforme a gente vai morrendo para nossa própria vontade, conforme a gente deixa que o reino de Deus, o Espírito Santo de Deus governe sobre as nossas vidas, a nossa ferramenta ela vai sendo afiada. E com a nossa ferramenta sendo afiada, todo aquele potencial, tudo aquilo que Deus tem dentro da gente, aquilo começa a fluir de uma forma extraordinária. Aleluia. Então, assim, o jejum é um instrumento, né, de aperfeiçoamento que Deus usa. Muitas vezes as pessoas querem usar o jejum para alcançar alguma vitória. Não que o jejum também não sirva para isso, porque a gente vê na palavra mesmo, né, como a rainha Esther, ela pregou o jejum sobre toda a nação, para que todos os judeus, né, convocou os judeus, falou para o povo todo se reunir, porque era necessidade que Deus intervisse naquela situação. Então o jejum pode ser um instrumento também para a gente se humilhar na presença de Deus para clamar sobre alguma coisa, né? Mas em geral, na maior parte das vezes, o jejum é o instrumento que os céus utiliza para matar a gente, para matar a nossa carne. Aperfeiçoar. Trazer mais revelação, até sabedoria mesmo, né? Porque nós vimos até pela história de Daniel mesmo, né? Quando ele se separou para fazer esse trabalho, foi aberto, né? Um conhecimento, uma sabedoria tão grande na vida dele. E é muito bom que quando a gente faz jejum, você tem um entendimento melhor até mesmo das escrituras, né, Flávia? É verdade. Você tem um entendimento sobrenatural, porque você está se alimentando, porque jejum é palavra, oração, né, Flávia? Palavra, oração, adoração. Então, nisso o reino de Deus vai se descortinando, a palavra vai se abrindo para nós, né? Nós vamos conhecendo o mundo espiritual, tendo mais revelação, e é uma coisa tremenda, é muito bom, não só para a saúde espiritual, mas para a saúde física também, né, Flávia? Sim. E agora, como o ano está começando agora, né, a gente precisa obter mesmo de Deus algumas estratégias, direção, muitas coisas que Deus precisa falar com a gente para dar uma palavra para o início do ano. Isso a gente fala para a vida de todos nós que somos cristãos, a gente precisa constantemente de direcionamento. Mas assim, muitas vezes a gente vê pessoas que têm um costume, né, de escrever os planos diante do Senhor, e tudo isso é muito bom, mas é melhor ainda quando a gente senta ali na mesa do rei para conversar com o rei, para saber aquilo também que ele tem em mente acerca de nós. É verdade, isso é porque muito importante. A gente tem os planos, né, mas a resposta, né, vem da boca de Deus. Então, assim, é muito bom a gente, nesse tempo, início do ano, a gente se humilhar mesmo na presença de Deus, buscando direção, buscando revelação, estratégia. E a gente fala assim, não é como a gente sempre fala, tudo que Deus faz, o espiritual, ele vai governar todas as coisas, mas a gente precisa entender, porque muitas vezes a gente coloca as coisas de Deus como se fosse quase mesmo uma coisa, um misticismo, uma coisa assim que, ai meu Deus, não, mas tudo que Deus ele quer revelar pra gente, é pra gente conseguir aplicar isso na nossa vida prática, no nosso dia a dia. Com certeza. Deus ele quer liberar estratégias dos céus para que a gente tenha uma vida, aquela vida de abundância. É verdade. Aquela vida de abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas para que a gente tenha essa vida abundante, a gente precisa submeter a vontade de Deus. E Deus, assim, Deus ele vai te ajudar, vai te impulsionar a uma determinada direção, a fazer coisas que já estão assim no teu coração, mas ele vai te dar a habilidade, né? A estratégia, vai afiar mesmo, vai afiar, né? A ferramenta para você conseguir, porque, né, que sem Deus é muito complicado, né, Flávia? É muito complicado seguir as coisas sem Deus. É uma roda que você dá e acaba sempre no mesmo lugar, não é? Porque você vai ter, você vai ter estratégia até um determinado tempo, né? Até um determinado lugar, mas vai chegar um tempo que você vai parar. Mas com Deus não tem isso. É verdade. Né? Todos os dias se renovam as misericórdias do Senhor, né, Flávia? Todos os dias há uma misericórdia do Senhor, até com relação mesmo
a isso, a estratégia, a entendimento de negócios, outras coisas, na própria casa, o Espírito Santo dá revelação até do que está acontecendo nas nossas casas, com os nossos filhos, da estratégia de como fazer aqui, como fazer ali. Então é mesmo muito bom ser dependente. Os maridos também, né? O nosso marido. Também, isso é uma coisa bastante importante. É importante nós sermos mesmo dependentes de Deus, porque às vezes a gente quer buscar conselhos, né, Flávia? Pessoas que não lê a palavra de Deus. Eu creio que eu já estou num entendimento muito grande que eu não posso buscar um conselho, não é, Flávia? Uma pessoa que não tem a cultura do céu, não tem a coisa dele, vai dar aquilo que ele, né, Flávia, no mundo em que ele frequenta. Ele vai te aconselhar conforme o mundo. Porque o mundo está no coração da pessoa, ele vai te aconselhar conforme aquilo. Hoje em dia, né, eu busco aconselho a sábios e sábios, né, ligado ao coração do rei, coração de Jesus, né? Para termos essa sabedoria também. Então, o jejum ajuda isso tudo, ajuda revelação, conhecimento, né, Flávia? Habilidade. Verdade. E também estabilidade. Isso e nosso Espírito Santo está falando sobre isso agora também. Sobre essa questão da estabilidade também, a estabilidade também emocional. Porque o que começa a acontecer, quando a sua carne começa a morrer e o Espírito começa a governar, o Espírito vai colocando todas as outras coisas em ordem. Então, assim, as pessoas não vão ficar mais oscilando em relação à questão do humor, em relação aos sentimentos, as emoções. Porque, na verdade, o que acontece? Quando o Espírito de Deus ele não está no controle, nós estamos sujeitos ao governo das nossas próprias emoções. Exatamente. Então, a gente vai reagir de acordo com aquilo que a gente está sentindo. E Deus, ele nunca projetou o ser humano para reagir de acordo com as emoções. Na verdade, até mesmo o salmista fala para a alma, aquieta-te, ó alma. E o Senhor, ele quer que a gente ande nesse nível, né? Nesse nível de autoridade e domínio. E começa todo o trabalhar de Deus começa com essa autoridade, o domínio próprio. É uma palavra. Dominar a si mesmo. Dominar a si mesmo, não a vida do outro, né? É assim mesmo. A gente tem que ter um domínio. Tem vezes que tem situações como a Flávia, dá ordem mesmo à tua mente, dá ordem, né? O corpo dá ordem, os sentimentos, dá ordem, aquilo que está te perturbar, né? Coloca ele ao senhorio de Jesus Cristo, coloca ele no controle do Espírito Santo de Deus, porque há muito problema, as pessoas estão a sofrer com muitos problemas psicológicos, né, Flávia? É verdade. Então, é necessária a palavra de Deus que vai te dar estabilidade. O Espírito Santo vai governar. Quando o Espírito Santo governa, é outro nível de adoração. E também, assim, que a gente ministra muito, né, para líderes, né, na igreja. Então, não tem como uma pessoa liderar sem ela ter a estabilidade emocional. Não tem, não. Uma das características mais importantes de um líder é que ele precisa ter estabilidade. Quando todo mundo está desesperado, não sabe o que fazer, o líder ele precisa focar naquela visão que Deus deu para ele e ajudar as pessoas a olharem da forma como ele está vendo as situações. Que, na verdade, o líder ele vai olhar conforme Deus está olhando. Então, ele precisa se alinhar com aquilo que Deus, ele precisa fazer com que o povo, né, venha se alinhar com aquilo que Deus está mostrando, com aquilo que Deus está revelando. Com certeza. Então é muito importante a estabilidade emocional, porque sem a estabilidade emocional, como é que nós vamos liderar? Perece o povo, porque, Flávia, se você não tem estabilidade para lidar com as tuas próprias emoções, você tem estabilidade para governar ou para liderar alguém? Claro que não, porque aquilo que está em você, você vai passar no outro, né? A gente vê mesmo, às vezes, determinados conselhos que a gente dá em determinadas vezes, né, das nossas vidas, quando a gente está desligada, a gente dá conforme a carne, né, Flávia? É verdade. Quando você está ligada com o Espírito Santo, você vai dar conselho conforme o Espírito está te dirigindo. Então, um líder ou alguma pessoa precisa estar bem com a sua mente dando ordem mesmo para a sua mente, às vezes até entrar no eixo, né, Flávia, para poder liderar, porque se você não estiver bem nas suas emoções, não tem como você ajudar alguém. É verdade. É isso aí. Então a gente precisa estar bem com as nossas emoções. E também uma coisa que a gente estava conversando aqui antes, que na verdade a gente deu uma volta imensa, o Espírito Santo levou a gente para uma direção, como sempre, né, uma outra direção, mas é ele que está no comando, a gente deu liberdade para ele.
E um líder, ele precisa ter estabilidade emocional e também ele precisa ser uma pessoa que não se prostitui. Eita! Porque, na verdade, a gente tem vivido tempos, né? As coisas estão como estão, né? Até mesmo dentro do corpo, né, de Cristo. Porque, infelizmente, a nossa geração, nós temos sido pessoas que não têm sido estáveis emocionalmente e também a gente tem se deixado levar pelos manjares. Temos comido mesmo. Os manjares estão tão apetitosos, Netflix, com não sei o que, os manjares estão coisas sobrenaturais para nós. Atualmente, Flávio, os manjares têm sido coisas sobrenaturais. As novelas mais produzidas são os manjares agora, sim, né? As distrações, as distrações, as coisas. Agora a gente está se assentar para cear mesmo. Com os manjares que estão sendo servidos, o manjar que está sendo servido pela mesa da tenda de Satanás, né? Porque ele está vindo com engano tão grande, coisas tão perfeitas, aparentemente, né, Flávia? Então, temos se sentado mesmo. Algumas vezes a gente tem dado, como a Flávia fala sempre, tem caído mesmo, escorregado nada, né? Escorregado no quiabo. Escorrega bonito mesmo. Sim. Porque a questão da prostituição a prostituição, né, é quando a gente deixa os valores do reino, deixa os valores de Deus e a gente se submete aos valores do mundo, achando que aquilo ali não vai influenciar no resultado que a gente vai colher. Essa palavra peguei no meu espírito. Essa palavra, a gente prostitui os valores. Muitas pessoas prostituem o seu corpo, muitas pessoas prostituem a sua mente. Por quê? Na verdade, muitas vezes por causa do Deus do presente século, que é Mamon, porque na palavra de Deus fala, né, que só existem dois senhores, ou as riquezas ou o Senhor. Qual o Senhor que nós vamos querer servir? E muitas vezes a gente, sem perceber, a gente está dentro da casa de Deus, achando que está fazendo a vontade de Deus, mas na verdade a gente está servindo a Mamon. E essa é uma coisa assim que é muito séria. A gente fala isso com muito temor e muito tremor. Porque o que significa servir a Mamon? Quando a gente dá a Mamon que a gente fala é dinheiro, tá? Quando a gente dá dinheiro, mais valor se submete a ele, prostituindo as nossas ideias, prostituindo prostituindo a questão da cultura, as pessoas com quem a gente vai se relacionar. O que a gente está tentando explicar é assim, que muitas vezes a gente deixa de ser a gente mesmo e se transforma num personagem, coloca uma máscara para agradar o sistema que existe no mundo e muitas vezes por causa do dinheiro. Atualmente. Por querer ter um amigo influente, por querer ser convidado para ministrar em alguma igreja, a gente termina vendendo a verdadeira revelação, a verdadeira palavra de Deus, deixando de falar aquilo que Deus quer, que o Espírito quer que a gente ministre, por querer ser aceito. Em meios, eu vejo muito assim a situação em Angola, às vezes a pessoa não tem nem condições de comprar aquela coisa, né? Só para poder aparecer no meio de festas bem, né, Flávia? Você se corrompe para poder aparecer bem naquela festa, fazendo um monte de dívidas, né, Flávia? Não, tenho que ir com aquele sapato, tenho que ir com aquela coisa, corrompendo valores mesmo. Sim, muitas vezes deixando de pagar, né? Isso aqui, minha filha, deve, as pessoas, né, não pagam. Só para poder ser aceito desses meios mesmo, né? Gente, a gente está falando isso com muito temor, muito tremor. Eu falo basicamente sobre a minha vida, porque antes de eu me converter, eu fazia tudo isso. Entende? Também, porque existe aquela questão, o antes e depois de Jesus. Aquilo que a gente fez antes, Jesus apagou tudo. Mas são coisas que acontecem. E essa questão da prostituição, por exemplo, Daniel, ele estava sendo seduzido para se prostituir diante da mesa do rei, porque como é que funcionava naquela época? Alguns reinados, né, eles faziam assim, vamos pegar a nata da sociedade, as pessoas que são as pessoas mais influentes da sociedade, a gente vai levar para o nosso reino. Quer dizer, Daniel, ele foi retirado lá de Jerusalém, Daniel, não só Daniel, todo um povo, as pessoas mais influentes, né, os grandes líderes, sacerdotes, os intelectuais da época, eles foram levados, profetas, eles foram levados lá para a Babilônia. Por quê?
porque o rei queria implantar neles a cultura da Babilônia. O rei queria enfiar a cultura da Babilônia na mente e no coração. E a primeira coisa, uma das primeiras seduções era a mesa. Banquete. O banquete, os vinhos, porque não era só o banquete, tudo que acontecia depois também. Depois do banquete, você cai em outras coisas, aquelas comidas eram oferecidas a deuses falsos. Os banquetes, o vinho. Onde reina o vinho, a gente reina sabe... a prostituição. Depois que você toma umas, enche a cara, não tá sabendo se vai na cama com quem, né, minha amiga? É desse jeito mesmo. É isso aí que a Flávia tá dizendo. Então, assim, Daniel, então o rei, ele queria, por quê? Porque no momento que ele governasse a mente e o coração daquelas pessoas, ele tomava todo o reino. Quer dizer, ele já tinha tomado fisicamente. Mas a obra satânica, através da vida do rei da Babilônia, era gerar um cativeiro, assim, um cativeiro mental, um cativeiro espiritual, que mesmo depois que aquele povo ele retornasse para Jerusalém, que foi o que aconteceu, eles levassem os valores do inferno junto com eles. É assim mesmo, é assim que acontece mesmo. Isso você está retratando o mundo espiritual, Flávia. É a realidade de fato. Porque quando você não tem a cultura do céu, você pode ter certeza que quem está te governando atualmente é Satanás. Por mais que a gente tenha aparentemente tudo bonito, uma vida... Mentira de Satanás. Porque se não é Jesus, só tem 2 reinos. Se não é Jesus, quem está ali? Né, Flávia? O que a Flávia tá explicando aqui, da cultura, quando o Nabucodonosor, né, conseguiu instalar no coração e na mente... Flávia, não tem, né, se já tomou o coração, já tomou, mas tomou a nação. Exatamente. E é assim que funciona o mundo, né, que a gente vive. Nós estamos no mundo. Muitas vezes, mesmo dentro da igreja, mesmo a gente indo para os cultos, mesmo a gente tendo cargo de liderança na igreja, mesmo muitas vezes sendo pastor, sendo diácono, sendo presbítero, como nós fomos criados dentro do sistema, o sistema ele governa a ideologia, governa os pensamentos e tudo mais, aquilo ali é plantado na gente desde que a gente praticamente nasceu. Então é necessário que a gente separe mesmo, reserve um tempo para que haja uma descontaminação desses valores, dessa cultura que foi implantada em nós desde quando a gente nasceu, para que a gente possa conhecer verdadeiramente o reino de Deus. Isso entra nesses dias que nós estamos a falar no grupo das mulheres, né, sobre isso. Desde criança, Satanás já vem, né, tentando já desfundir tudo, porque ele sabe desde a hora que ele coloca o reino dele dentro de você, né, ele sabe que até quando o Senhor aparece nas nossas vidas para nos resgatar, vai levar mais um tempo para desconstruir. Quer dizer, a gente atrasa a obra do Senhor, né, Flávia? Ele sabe que vai haver um atraso, porque você sabe que Deus não vai te usar e qualquer jeito você vem conforme está, mas não vai permanecer do jeito que você veio, de jeito nenhum. Aí. Então, eu falo por nós mesmos, né, Flávia? Desde pequena a gente foi aculturada com a cultura satânica. Não vou dizer que é cultura do céu, porque não era. Não é? E hoje a gente tá o Espírito Santo e é com força, né? Para que aquela desconstrução, para aquela coisa que foi construída pelos espíritos maus, né, seja substituído pelo poder e a glória de Deus, pelo reino que agora eu pertenço. Não é assim, meu, ressuscitamos com Cristo, tudo você faz, não. Mas algumas coisas ficam implementadas na alma. Por isso a obra de Satanás, de começar de muito pequeno, implementando o reino dele dentro do coração das pessoas. Não é, né, Flávia? Assim vai, assim o Nabucodonosor fez com Daniel e as outras pessoas ele que foram. Tentou fazer. Daniel até não. Tentou fazer e muitos caíram. Sim, por isso que assim, o livro de Daniel fala sobre na Daniel, o Sadraque, Mesaque e Abednego, porque esses foram os que não se prostituíram. Não se corromperam. Em meio a toda uma nação. Um povo foi levado para lá, para o cativeiro.
a gente não ouve falar sobre... Não, apesar que assim, nesse livro de Daniel fala sobre esses. A gente sabe que a questão da contextualização da palavra, teve outros profetas também que não se contaminaram. Sim. E também andaram em tempos, né? Ezequiel, Jeremias, que são, como é que se diz, contemporâneos. Mas, assim, são poucos que não se contaminaram, pouquíssimos que não se contaminaram. Sim. O restante daquele povo todo se contaminou. Porque, Flávia, a Bíblia já fala, é bem clara, diz que as más companhias, as más influências, né, corrompem os bons costumes. Flávia, não tem como você estar numa nação que o costume é de um jeito, né, Flávia? E você tá todos os dias frequentando aqueles lugares, aqueles lazeres, e não se corromper, é mentira. É verdade. Não é, Flávio? Você se separa como o Daniel fez, ele propôs uma coisa, ele propôs no seu coração e não se contaminar com as iguarias que o rei estava servindo. Se propôs, quer dizer, também se propôs, se separou. Não é você achando, não estou só numa festa. É assim que o povo crente tabajara. Diz, não, uma festa não tem nada a ver, não sei o quê. Depende, minha mana. Se o teu coração ainda não foi resgatado do mundo, é claro que você vai se corromper. Vai beber. Vai dançar tarraxinha. Vai dançar sim, porque você ainda não foi tratado o suficiente para aguentar daquilo na qual você foi tirado. Não é, Flávia? Então, a Bíblia diz, a imagem que influencia. Só não vai se influenciar se você resolver no teu coração, como Daniel, não me separar. Não, que não tem uma festa de casamento, de família, mas você tá pronta para ir já nesses lugares. Teu coração realmente já tá só glorificando a Deus, né, Flávio? Então você tem que ser firme como Daniel. Eu vou me propor a não me corromper. Eu vou comer aquilo que o Senhor Jesus quer que eu coma. Porque senão não vale a pena. A gente, às vezes, eu vejo muita gente, às vezes, como a Camila Barro fala, Flávio. Ela fala que é coisa de comportamento que ela fala. Não vão fingir comportamento. Fingir comportamento. Não podemos fingir. Para Deus a gente não esconde nada. Deus sabe quando nós estamos prontas para determinadas situações e quando não estamos. Se ele se propôs também, se separou, porque também, né, Flávia, ele já estava vendo. Né, já era o tempo dele ter. Não, é melhor que eu. Pelo que eu tô a ver aqui, do jeito que eu deixo me preparar para depois chegar. Porque senão, né, Flávia, se Daniel não se propôs, creio eu que também caía na mesma. Não é Flávia, não, Daniel se propôs no seu coração. A Sandra se propôs em sair dessa rota do ciscar. Primeiro começa dentro do teu coração, né, Flávia? A decisão começa no teu coração. A começa de você, eu não quero mais frequentar a esse lugar. Aí vai ter alguma coisa. Se não se propor no teu coração em fazer aquilo que é certo, não adianta. E também uma coisa que é bastante importante, né, que é a questão da alimentação. Só que agora a gente está falando de uma alimentação diferente, porque como é que a gente... Como é que a cultura, né, entra na gente? Uma das formas da cultura entrar é por associação de companhia. Conforme você anda com a pessoa, caminha junto com a pessoa, aquela pessoa ali você vai começar a viver a cultura que aquela pessoa vive. Aleluia. Isso é um fato. É verdade. Uma outra forma também da cultura, né, cultura maligna, entrar também é através do alimento que a gente come, mas o alimento são as ideias. Aquilo que a gente se alimenta, o que a gente fala sobre ideias alimentando, os livros que a gente lê, os programas que a gente assiste, os filmes que a gente vê, novela, tudo isso é alimento. Por quê? Porque ideias estão sendo difundidas através da mídia. Com então, tudo aquilo que a gente está ali sentado, parado, né, vendo um programa de televisão, na verdade, a sua mente está sendo programada para absorver determinada cultura, para absorver e aceitar determinados comportamentos. E conforme você vai assistindo aquilo vezes por vezes, dependendo daquilo que você assiste, se aquilo ali for uma coisa contra a palavra de Deus, daqui a um tempo você vai começar a relativizar a própria palavra de Deus. Achando que, não, mas não é bem assim. Não, mas sexo antes do casamento é pecado? Mas não, a gente está vendo uma sociedade moderna. Bem assim. Mas agora todo mundo
faz isso, é uma coisa muito natural. Eu acho que é assim, aquilo que está escrito na palavra de Deus está um pouco desatualizado. Com certeza. Porque muitas influências que a gente... É o alimento que a gente está comendo. Se a gente está comendo comida podre, automaticamente o nosso comportamento, o nosso cérebro vai ser programado de acordo com aquela comida podre que a gente está comendo. Com certeza. Então, assim, se fosse hoje em dia, né, Sandra, eu creio que Daniel falaria assim, não, eu vou agora vou me abster de ver um determinado tipo de programa. Netflix. Vou me abster. Eu vou me abster. Não é que você não vai ver televisão, a gente vê. Mas a gente tem que escolher aquilo que a gente vai se alimentar. Tem que peneirar mesmo, Flávia. Vídeos, YouTube, a gente tem que ver o que tem que peneirar. Tem que selecionar. Tem que selecionar. A gente tem que escolher o alimento que vai estar entrando. As festas também, festas que você já tá vendo que Satanás está sendo adorado, você ainda quer ir. Mas é a realidade dessas tarraxinhas, a adoração a Satanás, sim, senhora. Não é o que a Flávia tá explicando aqui. Você tem que fazer uma filtragem daquilo que vai entrar até dentro das nossas casas mesmo, até para os nossos filhos. A gente tem que se impor. Isso na minha casa não entra. Eu me lembro quando o meu marido, né, bebia, gostava de umas cervejinhas no final de semana. Mas quando eu me converti, eu enfrentei uma batalha. Que ele bebe desde muito cedo. Mas eu coloquei no meu coração me separar para Deus, eu e a minha casa. Então eu falei, epa, eu vivia com os meus sobrinhos também. Eu falei, bebida na minha casa não entra. E o meu cunhado, Camila, é testemunho. Eles, como bebiam, eu não proibia ninguém de beber, mas na minha casa não. Então o que eles faziam? Eles pegavam, bebiam fora da minha casa. Mas depois de um tempo, eles mesmos começaram também a esquecer mesmo a bebida, assim, no dia de fim de semana. Por quê? Eu propus no meu coração, não aceitei. Mas foi uma luta. Sim. Não é, Flávia? Foi uma luta. Mas eu propus no meu coração guerrear contra isso. Eu falei, eu não aceito a servir Deus vivo. E na minha casa tem mistura. Não vai entrar bebida aqui, quem quiser beber. Mas isso o quê? Você propôs no seu coração e Deus honra. E Deus me honrou. Meu marido não bebe mais para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Sim, servo de Deus. É servo de Deus, convertido para a honra e glória de Jesus. Convertido a... Nossa, Deus tem feito uma obra na vida dos nossos maridos. Mas aí fica para um outro vídeo aí. Aí, então... Mas então essa questão, né? E a gente precisa ter essa posição de firmeza. Porque pais, mães, vocês têm autoridade para escolher qual alimento que os seus filhos vão ver. É verdade. Estão morando com você dentro da sua casa, o alimento quem escolhe é você. Porque a responsabilidade da colheita do alimento que eles estão tendo vai ser sua. É verdade. Deus vai cobrar de você. Então não tente flexibilizar, não. Você tem autoridade para decidir o que vai ver, o que não vai ver, o que vai fazer, o que não vai fazer. Está dentro da sua casa, está sujeito à sua autoridade. E também para os jovens, né, que agora estão aí a começar a vida. A nossa cultura, né, nós em Angola, né, temos o pedido e o casamento. Mas, jovens, não vale a pena se deixar corromper com essa história de que todo mundo está fazendo também, né? Eu acho que está certo. Aquele, né, Flávia, aquele espírito é engano. Nós temos que, e principalmente, nós estamos a falar para os crentes, né, para as pessoas que, né, Flávia, que já conhecem a palavra de Deus, a Bíblia fala que nós, né, devemos ter relacionamento sexual com os nossos parceiros só depois do casamento. Desse jeito. Não é, Flávia? Então não adianta essa modinha aí de querer, não, todo mundo tá... Não adianta, isso é uma armadilha de Satanás tão grande, que a gente cai, né, Flávia? Não, vou fazer para o agradar. Você tem que agradar a Deus. Isso também é uma comida que Satanás coloca, porque às vezes a gente é apaixonada, né? A paixão é uma coisa que cega, às vezes, o entendimento. Né? Se não for paixão pela obra, se não for paixão por Jesus, que é o certo. Você, se estiver apaixonada por um homem, né, Flávia, muitas das vezes o teu entendimento, você vai funcionando conforme a paixão está te levando. E aí também vai tirando as outras coisas, né? O Satanás vai colocando a armadilha de você se deitar com o namorado para tentar agradá-lo, não é? Antes do casamento. Isso é armadilha. Isso é armadilha que Satanás está fazendo na vida dos jovens. E depois que nós vemos aí uns casamentos aí atribulados. É verdade. É verdade. Então é necessário ter atenção com relação a esse tipo de
de engano também que Satanás tem colocado. Então, decide se separar. E Deus vai te honrar, né, Flávia? E a comer o pão da vida, a comer Jesus. Jesus é o pão da vida. Então, ele deseja que a gente se alimente dele. Que nós nos alimentemos das coisas espirituais. Existem bons livros que a gente pode ler. Tem muitos livros maravilhosos, bons. Amém. Mas a gente tem que decidir qual tipo de comida que a gente vai comer. Todo esse alimento precisa no final, culminar para revelar o pão da vida. A glória sabe? de Deus. A glória de Deus. É necessário que a gente faça mesmo, como a Sandra falou, fazer tomar essa decisão. Decidir não se contaminar, decidir não se prostituir, decidir não se prostituir no trabalho, mentindo para agradar o chefe, decidir não se prostituir, né, nos nossos casamentos, fazer coisas assim para poder agradar marido, ou o marido fazer coisas para agradar a mulher, mas que são contrárias à vontade de Deus, à palavra de Deus. A gente tem que tomar, nesse mundo de hoje em dia, a gente tem que ter a firme posição de não se prostituir. Com certeza. Porque a sedução, ela vai vir. O inimigo vai tentar a gente, vai tentar nas nossas áreas de fraqueza. Isso é um fato, né, Sandra? Isso é fato, vai acontecer com todo mundo. Só que a gente tem que ter a firme posição, a mesma posição que Daniel teve, não. Eu propus no meu coração, que quando a gente toma uma decisão no nosso coração, Deus vai honrar a gente. É verdade. Deus honra, Ele vai te dar essa estratégia, vai te colocar em áreas, né, Flávia, estratégica para você não se contaminar, vai te fazer conexões com pessoas que vão te levar cada vez mais à presença dEle. Amém. Não é porque se você se propor no coração, como Daniel, aí, né, Daniel se propôs e aqui em seguida nós vimos que ele foi ajudado. Foi ajudado. Exatamente, pelo eunuco. O eunuco ajudou Daniel. Porque Deus fez uma conexão para poder honrar a decisão que Daniel teve no seu coração. Porque isso parte de uma decisão. Eu não vou fazer. Agora, aquela coisa que nós fizemos, meia tabajara, decidimos já, daqui a pouco a gente decidiu num transante do casamento, jovens, e daqui a pouco quando, eu caí, porque não tinha decidido, não. Não é, Flávia? Porque a gente tem que decidir ser firme, não é? Para que Deus honre a decisão que está no teu coração, não é, Flávia? Verdade, porque Ele vai mover as situações, vai mover os meios, vai mover as pessoas para honrar aquela decisão, porque é uma decisão que é agradável a Ele. Vai mover sim. E uma coisa também que a gente vê aqui, que Ele tem a questão do alimento, também tem a questão do vinho. Porque muitas vezes também a gente termina se prostituindo. Por quê? Por querer uma alegria temporária, uma alegria que não é fundamentada nas coisas de Deus, uma alegria que vai satisfazer a nossa carne, né? Então, assim, é necessário que o alimento né? Seja realmente aquele alimento que Deus propôs, que a gente se propôs a obedecer, a se alimentar do pão da vida. E também a questão do vinho, que a gente fala lá em Efésios, né? Não vos embriagueis com o vinho, que traz contenda, mas com o Espírito Santo de Deus. E assim, a nossa alegria, ela precisa estar essa alegria. Ele vai mover os nossos corações, né? Para que a gente sinta essa alegria. A gente vai ter momentos de divertimento, de lazer, mas nada que vá contra o Espírito de Deus. Né? Temos que ter essa consciência, porque tudo que não é de Deus é engano. É verdade. Não é, Flávia? É engano, aquela alegria. Aquilo não é uma alegria. É uma fantasia. Aquilo é uma fantasia bem incorporada de coisas do mundo. Verdade. Né, Flávia? Tudo que vai contra E tanto assim que é uma fantasia, porque no momento que passa o efeito do álcool, no momento que passa o efeito da droga, no momento que passa o efeito também daquela questão do sexo na prostituição. Prostituição, a gente fala assim, sexo antes do casamento. Quando passa o efeito disso, a pessoa não se sente mais alegre. Não tem alegria. E isso... a gente fala, tudo que a gente fala, muitas experiências que nós já vivemos. É verdade. E isso acarreta uma coisa no casamento. Não pensa que no casamento vai ser igual que você está fazendo agora no namoro. Pode esquecer. Se você...
só vai ser diferente quando você se arrepender dos seus maus caminhos, né? Se voltar a Deus, e Deus vai fazer, né? Vai dar um renovo, né, Flávia? Vai dar conforme o Espírito. O Espírito vai guiando o vosso relacionamento sexual. Mas, Mana, se está a fazer sexo antes do casamento, achando que quando casar vai ser a mesma coisa, engano. Não vai. Não vai. Nós estamos aqui para dizer verdade. A verdade não vai ser. Só quando a pessoa se arrepende, se converte, é que volta. Caso contrário, você é problema, porque você já está procurando. Por quê? Porque quando você já rompe com uma regra, com uma lei estabelecida, uma aliança, é uma lei que Deus colocou na palavra. Você já sabe que depois, aquele fio você cortou para ligar, só ligando com o Espírito Santo, só ligando com Deus. Porque o relacionamento sexual, na verdade, é um pacto de sangue. Assim, existem, né, as terminações nervosas que existem ali na vagina. Durante o ato sexual, existem uns micro-rompimentos, que não são coisas que são visíveis, não perceptíveis. Mas existem esses rompimentos e sim, é liberado, né, umas quantidades assim bem ínfimas, mas que fazem um efeito mas sobrenatural. Acontece que é uma aliança de sangue. E por ser uma aliança de sangue, um pacto de sangue, ele quando os dois se tornam uma só carne. E essa uma só carne que acontece também é a questão espiritual. Aquilo que age, né, o espírito que age na vida de um, passando para o outro. Então essa é uma coisa muitas vezes assim, a gente já presenciou trabalhos de libertação, que a mulher era cristã, convertida, e o marido era feiticeiro, mas como era o marido feiticeiro e a mulher era uma mulher de Deus, na hora da relação sexual, os dois são uma só carne. O espírito que está nele passava para ela também. E essa questão, e a pessoa, quando ia para a igreja, manifestava mesmo o demônio. Certeza. Cada vez que você tem a relação sexual com alguém, você está fazendo uma aliança e um pacto de sangue com aquela pessoa. E aquilo que age na vida da pessoa, espiritualmente falando, vai ser transmitido para você, sim. E são várias almas que ficam no teu corpo. Por mais que se você... eu não sei porque que nós estamos a entrar nesse tema, porque nós estamos até a falar de uma outra coisa e Deus levou a outra. E eu creio que eu e a Flávia ainda vamos falar sobre isso bem detalhada, porque isso é um tema muito pertinente, por isso é que nós estamos a falar sobre essa coisa de se relacionar antes do casamento. Depois você vai ter que fazer um grande trabalho de libertação para te libertar das almas que você já se relacionou. Não é? Todas as alianças que você já fez, as alianças que você fez, né, tendo relação sexual com outras pessoas. Então, uma coisa muito forte, você às vezes não percebe porque que a tua vida, algumas coisas estão acontecendo. Não é? São as alianças, os pactos de sangue que você fez com determinadas pessoas ao longo do caminho. Por isso é que estamos aqui a aconselhar, não é? Que é bom a gente ficar firme, colocar no nosso coração, né, Flávia? Colocar no nosso coração o propósito de não se corromper com isso e de dizer, Deus, eu vou seguir firme com isso. Ele, se te querer, ele vai ficar contigo até, né, Flávia, se você fazer ou não fazer, né, ele vai ficar contigo, ao menos que vocês dois estejam no mundo, e o caso é bem diferente, particularmente falando, né, Flávia? É verdade. E também essa questão que precisa haver uma libertação mesmo, a gente vê. Durante um tempo, assim, um casal, ou até mesmo um casal de namorados, quando eles têm relação sexual, você vê que um vai ficando parecido com o outro. Exatamente. Até assim, poxa, a fulana, antes de namorar com aquela pessoa ali, ela era de um jeito. Depois que começou a namorar com aquela pessoa ali, ficou de um outro jeito. Personalidade, porque né? o que vai acontecendo? Como os dois são, biblicamente falando, se tornam uma só carne, então, até mesmo essa questão da mudança da personalidade, porque os espíritos que agem em um começam a agir no outro também, vai mudando a forma como a pessoa age e reage também, porque começa a influenciar. E com muita Por isso força. que essa questão do adultério também no casamento é uma coisa assim, muito diante dos olhos de Deus, é uma coisa muito terrível. Você colocar uma terceira pessoa ali no casamento, macular, né? Deixar o leito conjugal com máculas, também é algo. E muitas vezes a gente ouve histórias assim de ministros de Deus que entram, né,
comete esse pecado, Deus é poderoso para perdoar todos os pecados. Não é Com isso certeza, que a gente está falando aqui. Mas o que a gente está falando é a questão da consequência do pecado. Você já tem uma aliança com a sua esposa, tem uma aliança, ou a esposa tem uma aliança com o marido, e ela coloca ali uma terceira pessoa que vai dizer... Satanás, né? Terceira pessoa. Porque, claro, porque a única pessoa que está entre o casal é Deus, né, Flávia? Deixando claro aqui, é o Senhor. Mas se você coloca terceiro elemento, que é a traição, né? Uma mulher ou um homem no teu casamento, é pesado. E isso abre legalidade para vários demônios entrarem. Vem com tudo, porque um demônio chama o outro, né? Um abismo chama o outro abismo. Não é? Ele vem, mas ele traz uma carga pesada. E você vê os casamentos destruídos, uma geração destruída, porque isso está acontecendo muito, né? Então você vê, entrou no casamento aí várias áreas da vida da pessoa que ele pega mesmo. Sim, vai trabalhar, vai atrapalhar a questão financeira, vai atrapalhar a questão dos relacionamentos daquela pessoa. O inimigo vem para fazer uma arruaça. Ele entra, traz os outros junto com ele. Para fazer uma arruaça e destruir tudo. Então, só que a gente tem que tomar no nosso coração a firme decisão, né? De não se prostituir, não se corromper, não aceitar os valores que a sociedade nos impõe. Porque muitas vezes a gente vê assim, até mesmo aqui nas novelas aqui no Brasil, né, Sandra? A gente não vê novela. Mas assim, que a gente, daquilo que a gente via antes de se converter, o que acontece? Tem a esposa, né, e o marido, a esposa é super malvada, nossa, que esposa malvada, não sei o que, sei o que lá, e coloca lá a amante, né, como se fosse uma pessoa boníssima, como se ele devesse ficar com a amante, porque a esposa é muito ruim, nossa, como ela não merece ter aquele marido tão bom. É mentira de Satanás. É mentira, é tudo planejado. Esse marketing satânico é um marketing satânico. Porque ele vai fazendo isso para que as amantes até se sintam que estão no direito de ficar com os maridos das outras. Mas não é bem assim que a Bíblia casou. É marido de uma só mulher. E é uma aliança. Uma aliança. Perpétua. E todo o resto que entra não é de Deus. Tanto que pra gente ver a seriedade do casamento dessa aliança entre o marido e a mulher, que Cristo, ele compara, né, a chegada, a volta dele, a volta de Cristo, a segunda vida de Jesus é comparada com o quê? Com o casamento entre a noiva e o noivo. A noiva não é entre a noiva e os noivos. Não é entre o noivo e as noivas. Entendeu? É uma coisa só, porque o casamento para Deus é uma aliança. E é uma aliança tão profunda que ele compara mesmo a igreja, né, o corpo de Cristo. Vai haver um casamento às bodas, né, do Cordeiro, entre nós, a igreja, e o próprio Senhor Jesus, porque isso é uma aliança. É uma aliança que é perpétua, é uma aliança que não tem nenhum terceiro elemento que pode entrar naquela aliança. Mas se isso acontecesse por acaso, irmão, você caiu nesse pecado, esse vídeo aqui não é para trazer condenação sobre a sua vida. Esse vídeo aqui é para te elucidar que é necessário que você saia disso. É necessário que você se arrependa, porque isso aí vai influenciar, vai impactar em várias áreas da tua vida. Você vai ver que, na verdade, existe o princípio de honra. O marido precisa honrar a esposa e a esposa honrar o marido. Quando entra o adultério, está havendo uma desonra. E essa desonra, ela traz consequências dentro do casamento. É necessário que haja um trabalho de libertação, uma cura para os dois. Para os dois. Porque dois, ele, né? No caso, a mulher, o homem se trair, né? Ele, né, vai trazer aquele espírito, né, para o outro. Então, os dois, quando se relacionaram, os dois vão ter aquele espírito. Então, precisa de um trabalho de libertação para o casal, né? Em nome de Jesus. Mas nós não estamos aqui para trazer, como a Flávia falou, condenação. Mas, assim, a gente tem que reconhecer a Deus que precisamos do Senhor, que o Senhor liberta, que você se proponha no coração, nem falava de deixar, se proponha de deixar e pedir perdão ao Senhor. Não é abrir, se calhar também é bom abrir para a esposa, conversar com ela, não é? E deixar mesmo, porque isso aqui traz muita desgraça, tanto a mentalidade até da tua esposa pode mudar
Você começa, a minha mulher tá de um jeito, mas você tá onde? Tá andando onde? Levando um monte de demônio. Você tá levando um monte de demônio pra mulher e você tá perguntando por que a tua esposa não te entende? É aquela mulher porque você tá achando que... Porque ele é um feitio. Tá achando que ele é essa benção toda pra você, né? Você sabe como é que ele é aí na casa dela? Você só vê no hotel, só vê na pensão, só vê no motel. Você não sabe como é que aquela pessoa é. Não sabe que tipo de espírito age na vida daquela pessoa, daquela mulher ou daquele homem. E aí ela vai, você se relaciona com ela, se relaciona com a sua esposa e traz o espírito daqui a pouco. Eu não sei por que a minha mulher tá assim. Cara, faz uma análise, examina se o homem é assim mesmo, minha filha. Você tá botando um dos instrumentos que Deus deu pra só você e a tua mulher. Não é? Porque o sexo dentro do casamento é uma coisa maravilhosa. Dentro do casamento, debaixo da aliança. É algo Deus que estabeleceu. Estabeleceu para nós mesmos. Para nós. Sim. Então é uma coisa assim, temos que rever mesmo as coisas, temos que pedir perdão ao Senhor. Deus é tão bom. E nós que estamos próximos a essas pessoas que precisam de ajuda, que nós possamos estender as nossas mãos e ajudar, porque às vezes a gente está num buraco tão grande que nós não conseguimos sair. É verdade. E precisa de alguém que está na luz para poder te tirar, porque você está andando no caminho das trevas mesmo. É verdade. Não é porque isso não é o caminho do Senhor, a gente tem que saber isso. Não é? Então precisamos de ajuda, conversa com alguém idôneo, alguém que você sabe que tem maturidade para entender esse tipo de coisas. Não é para entender não, para poder te dar direção, orientar, aconselhar, buscar conselhos na palavra. Um pastor de confiança, um amigo também de confiança, amiga de confiança. Tem a base bíblica que tá firmado na palavra de Deus. Não é? Porque é muito sério essa coisa da aliança é mesmo uma questão de decisão. Decisão, tem coisa na vida, é decisão. Se você não decide, você escorrega na bananeira. É verdade. A gente tem que escolher Jesus, a gente tem que escolher decidir as coisas de Deus. Né, Flávia? Das tentações, os pratos estão cheios. O Satanás agora tá se viu os pratos. Se você entra lá, eu só falar porque eu nunca nem entrei nessa Netflix, o tipo de filme, minha amiga, sobrenatural. Não tem esse problema também do www. Isso aqui a gente vai falar outro dia, minha amiga. Deixa para outro dia, outro mistério. Outro mistério. Os líderes que têm visto www. Deus vai falar. Né? Então, porque é uma geração, né? Você faz isso esquecendo da geração que é essa que a pessoa tá achando que é a geração de fora, é os teus filhos. Começa a geração, começa Abraão lidera uma grande nação, mas deram Isaac, né, minha irmã? É verdade. É verdade. Primeiro dele liderar o Isaac. Primeiro é Isaac. Depois uma grande nação, pai das nações. Primeiro começa a nação lá com Isaac. Ismael, né, Flávio? Depois é que... É assim que a coisa funciona. Então vamos pedir ao Senhor que ilumine a nossa mente, que não tenhamos medo, não tenhamos vergonha de confessar o pecado. Melhor é confessar e abandonar. E quando Jesus voltar, você está ali na glória, fiel, firme com Jesus. Porque Jesus, ele perdoa a gente, Jesus, ele perdoa tudo. Mesmo. Mas Jesus, ele não admite que a gente vive uma vida em pecado deliberadamente. Isso não é. A graça é de graça, mas não é barato. Não é barato. O evangelho continua sendo: tome a sua cruz, morra, negue-se a si mesmo. E siga. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Continua sendo a mesma coisa. Não mudou. É o evangelho da graça, mas a graça não admite viver uma vida em pecado. O pecado acontece, é um escorregão, a gente peca, a gente escorrega, mas Deus, ele não admite, principalmente para nós que somos líderes, o nível da cobrança é muito maior. A gente tem vários exemplos na Bíblia. A gente estava falando aqui sobre Daniel, mas um exemplo clássico da Bíblia é Davi deu uma escorregada, mas veio com tudo o juízo de Deus sobre ele. Então isso aí... Deus perdoou, mas não deixou que as consequências aconteceram. Houve morte, houve muita morte na casa dele, morreu o filho, morreu, não sei o quê. Porque o líder, ele é o exemplo. O líder, ele é aquele que é o aferidor de medidas. Então Deus, ele não vai suportar o pecado do líder, ele nem vai lidar com o pecado do líder da mesma forma que ele lida com o pecado de uma pessoa de um liderado. É diferente. Por quê? Porque Deus colocou sobre nós uma responsabilidade para que nós cuidemos de vidas, e as pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo nas nossas vidas. Com certeza. Então,
Muito, hoje em dia tá muito, não, porque eu sou líder, não sei o quê, sou líder, trabalho na igreja, quero liderar pessoas. Na palavra de Deus fala, né? Que é muito bom que você tenha esse desejo pelo episcopado. Porém, você vai ter que se enquadrar lá naquele texto de Timóteo lá. Vai ter que se enquadrar nisso. A gente tem visto muitos problemas porque as pessoas estão querendo usar o dom, mas sem deixar o caráter ser tratado. Dom com caráter que não é tratado é ruim, né? É escândalo. Muito escândalo mesmo. Por isso você que está ali, a líder, né? Eu estou falando líder dos jovens, porque nós, né, estamos a falar até mais também para jovens. Né? Você líder de jovens, examine si mesmo, porque você está sob a sua responsabilidade vários liderados. E aquilo que você porventura esteja fornicando, fazendo isso, tá indo sobre os outros que não tem nada a ver com isso, né, Flávia? Né? Tá indo esse espírito que você tá carregando, tá indo sobre ele. Às vezes é bom dar uma pausa, tem vezes que Deus nos para, é bom dar uma pausa, não vou poder, não sei o que, eu vou tirar um tempo para Deus me tratar, me separar, para Deus é melhor. Porque não adianta, nós estamos aí, tá liderando, aí depois ficar procurando, mas os jovens não estão entendendo a palavra. Mas não sei o que está acontecendo, não é manifestação do poder de Deus, minha filha. É complicado, temos que, vamos mesmo vigiar, né, Flávia? Vigiar, pode falar, Flávia. Não, mas é isso aí mesmo, né? Então, eu acho que por hoje, né, a revelação, agora fechou o canal, né? Fechou o canal. Então, assim, gente, mais um encorajamento, né? Daniel, ele se negou a si mesmo, não aceitou sentar na mesa, né? Não aceitou os manjares do rei, mas Deus entrou com a honra sobre a vida de Daniel. Honrou. Se leres o livro de Daniel, vai ver como é que Daniel era honrado lá. Foi muito sábio, né? Muita sabedoria, muita palavra de conhecimento. Daniel era amigo de Deus, né? Era um jovem também. Daniel também tinha desejos, que eu, né, Flávio? Também era jovens, claro que tinha um monte de meninas aí à disposição. Em Babilônia que ia faltar uma Ibeca, como é a cidade dele, Flávia? Não, eu não me lembro. Ia faltar pessoas, ia faltar mulheres para ele desposar. Claro que não faltou. Porque existe uma controvérsia, né, dentro da teologia, se Daniel era eunuco ou não. Algumas teorias falam que ele era eunuco. Aí se ele fosse eunuco, ele não teria esse tipo de desejo, porque ele seria eunuco. Mas se ele não fosse... Se ele não fosse, seria como um jovem como nós, né? Com desejos e suas vontades e paixões. Então, a gente tem que vigiar mesmo. Vamos mesmo vigiar que está num tempo de muito engano de Satanás. A gente faz agora coisas sobrenaturais no namoro que a gente acha, principalmente os homens que estão achando, não, quando eu casar, pergunto ao meu marido que conta. Quando eu casar, vou chegar no casamento, ela vai fazer tudo isso. Tá te enganando. Então fica ligado, seja fiel ao Senhor, seja fiel aos princípios também do Senhor. Não é? Seja mesmo fiel aos princípios de Deus, porque você vai ter um casamento abençoado, uma área sexual abençoada no teu casamento. Né? Nós profetizamos isso e nós sabemos que o Senhor é fiel para cumprir. É verdade. Conforme cumpriu em todo o seu chamado com Daniel, o Senhor estará e vai cumprir também com você, se você se propor em ser fiel com Ele. Deus não tem pacto, não tem aliança com aqueles que não têm aliança com Ele. É verdade. Deus tem aliança para aqueles que têm aliança e compromisso com Ele. Então, nós estamos aqui para profetizar a sorte de bênção. Que o Senhor esteja iluminando a mente, abrindo os olhos espirituais, abrindo até mesmo o nosso entendimento para algumas coisas bem estratégicas que Satanás tem colocado nos pratos. Não é aquilo que agora virou, não é. Então vamos atentar a isso. Então busca refúgio a Deus na palavra do Senhor. É isso, né, Flávia? É isso. Então, irmãos, fiquem na paz. Shalom! Um beijo para todos. Beijo, até a próxima. Neuza, as duas Neuza. Beijo para vocês.